crente, tá? Mas a gente tem que vencer todas as dificuldades que nós temos. E essa é uma de todas que eu já estou trilhando. Vamos levantar e orar? Deus querido, Deus da glória, eis-nos aqui, Senhor, na tua presença. Senhor, faça a presença no nosso meio, Senhor, porque não é nós, é o Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, que esteja no nosso meio. Trabalha sobre nossas vidas, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Eu te agradeço por eu estar aqui, por essa rica oportunidade, Senhor. Porque eu sou mais do que vencedora, por eu estar aqui, trazendo a tua palavra. E cada vida que está aqui dentro, Senhor, eles também têm um compromisso com o Senhor, meu Deus. Não é o homem que faz, mas é o Senhor que faz, através do Espírito Santo de Deus. Sonda cada coração que está aqui, Senhor, que cada palavra, a tua palavra, Senhor, ela seja cada dia germinada no coração de cada vida aqui, Senhor, seja regada. Glória a Deus, que não seja eu, Senhor, que seja o Senhor falando através de mim a tua palavra, Senhor. Aleluia, eu agradeço a oportunidade. Amém. Vamos, eu vou ler lá em Marcos. Marcos 16 e o versículo 15. Alguém quiser me acompanhar? Marcos 16. Capítulo 16, o verso 15. Marcos 16, 15. Amém? Amém. E disse-lhe: ide todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse aos discípulos que contasse ao mundo que ele pagou o preço. Irmãos, nós estamos aqui hoje vivos, Cristo pagou o preço por nós. Quando você olhar para a sua situação e você não vê saída, olha para a cruz, olha para Cristo. Mas eu vou contar resumir um pequeno testemunho da minha vida, porque se eu for contar, meia hora não dá tempo. Não dá. E por eu estar aqui, eu já fui numa casa de recuperação de evangélica. O que tem de pessoas desviadas, mas não é o caso de estar desviada, é o caso deles estão lá, querendo se levantar. Eu, irmão, aceitei Jesus com 25 anos. Eu tinha 25 anos quando eu aceitei Jesus. Eu vivi 14 anos casada. 14 anos eu casada, quando eu descobri que meu marido era usuário, eu surtei. Eu vim de um lar desfeito que meu pai bebia. E eu coloquei sempre uma coisa na minha vida. Eu não vício nenhum ia chegar em mim. Amém. Eu não bebi, eu não fumei, eu não me droguei, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas meu pai ia no boteco, levava os irmãos menor do que eu, bebia, aprendeu a beber e fumar. Meu pai não aceitava brinco, não aceitava tatuagem, não aceitava cabelo comprido. Quando meu pai faleceu, tudo isso entrou em casa. E por causa da bebida, meu pai se separou da minha mãe, mas eu nunca consegui odiar meu pai. Eu amava meu pai. Eu amava ele porque ele era meu pai. Mas eu fui morar com a minha mãe.
depois dessa separação, eu falei, bebida, eu não quero isso na minha vida. Eu tentei, irmão, mas Deus já tinha um plano na minha vida. Deus tocou na minha vida, tem na vida do Senhor, tem na vida de todos que estão aqui. Porque antes de você falar, Jesus, eu te amo, Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E Ele já tinha decretado na minha vida. Quando eu era criança, eu pegava um gravetinho e fumava ele. Ele é bem assim, de espuminha, eu fumava ele criança, irmão. Papelzinho, rolava o papelzinho, chupava a fumacinha e soltava. Mas eu não engolia, eu soltava. A minha irmã mais velha que eu, que ela é mais velha que eu, 3 anos, ela já tragava cigarro, eu nunca traguei. E ela cresceu, ela aprendeu a fumar e beber. Então, irmão, pela separação do lar da minha mãe, eu não quis isso para mim, porque a bebida separou, teve as dificuldades, tá? Fiquei longe disso, criei meus filhos numa bolha, sem deixar eles, protegendo eles. Errado do pai e da mãe. Porque o que eu vou passar, meus filhos, vai ter um trilho para eles. Escolha, eu tive a escolha. Quando você falar assim, mas eu bebi, eu fumei, eu fiz isso, eu não tive escolha. Tem, irmão, a gente tem. A gente tem escolha. Eu tive a escolha, eu não quis. Eu não quis, mas o que eu não quis, eu quis proteger. Não é assim. Você tem que ensinar os seus filhos. A Bíblia fala, ensinar os seus filhos no caminho certo, para mais tarde não fazer você chorar. A Bíblia ensina, mas eu não soube fazer isso. Quando eu descobri que meu marido fumava, eu não dei conta. O que eu fiz? Fugi. Fugi é o quê? Eu não quis. Fui numa missionária, igual está aqui, irmão. Jesus disse aos discípulos que contasse ao mundo que ele pagou o preço pelo pecado a todos. Aqueles que nele crê serão perdoados e viverão eternamente com Deus. Atualmente, em toda parte do mundo, há cristãos anunciando as boas novas. Eu anunciava, eu queria as boas novas dentro de casa, eu queria mudar meu marido, eu queria mudar isso, mudar aquilo. Gente, eu fazia tudo direitinho que a Bíblia manda. Tudo direitinho eu fazia, mas eu queria mudar ele. Eu ia para a igreja, eu orava, apanhava meus 3 filhos, nós ia para a igreja, fazia tudo certinho com o monte. Eu dormia no monte, eu ia para o monte, orava a noite toda. Quando era no sábado, eu já ia para o serviço, trabalho doméstica, já ia para o serviço. E eu conseguia, irmão, não dormia não, dormia só quando eu chegava em casa. Fazia tudo certinho, mas eu não queria mudar. Eu queria mudar ele, mas eu não queria mudar. Não é assim, irmão. Quando você levanta a mão do céu, você aceita Jesus, nova criatura eu sou. O velho eu tem que morrer. E eu não entendia isso. Aí eu fui no irmão orar, a irmã falou assim, irmão, seu marido, do jeitinho que eu tive um sonho, Deus revelou para a irmã. Antes dela terminar o sonho, seu marido está no quadrado desse irmão, irmão. Ele está assim preso na corrente e nos pés. Mas não é na cadeia do homem, é na cadeia espiritual. Mas se você pagar o preço por ele, Deus vai libertar ele. Antes dela terminar, eu falei assim, eu não vou pagar preço por ele. Ele tem mãe dele que ora por ele. Eu não vou. Foi meu grande erro, irmão. Eu não dei conta. Eu não dei conta de pagar. Mas eu decretei que eu não vou. Então o velho eu falou mais alto. O amor que eu tinha por ele não falou alto. O amor que eu tinha pelos meus filhos não falou alto. E fui. Separei dele. Então não adianta você fugir dos processos. Eu fugi dos processos, irmãos. Todas as revelações, eu fugi dos processos, das coisas que Deus tem na minha vida. O meu irmão não vai viver a minha vida, eu preciso viver ela. Eu preciso viver. Mas eu não faço isso, não fiz aquilo, eu não bebi, não fumei. Irmão, mas eu tenho que amar, eu não podia ver essas pessoas. Então Deus, aí casei novamente. Casei. 3 anos, irmão, foi só amor. Como se diz o popular, lua de mel, 3 anos. Aí quando o seu marido começa a rejeitar seus filhos, você começa a arrepender. Aí o Espírito Santo começa a tocar em você. Aonde você errou, onde você errou. Mas foi ele que errou, ele que era ruim para mim, ele fazia isso, fazia
lugar. Todo casamento, irmão, quando chega ao fim, duas pessoas vivem junto, tá? Uma aliança, ela é uma só, os dois vivem juntos, ó. Então, quando chega ao final, como eu quero reconhecer, irmãos? Porque eu estar nesse lugar aqui, mexe muito aqui, ó, emocionalmente, tá? Essa semana todinha eu tentando trazer uma palavra, entrava na internet, lia meus livros. Hoje de manhã, entrei dentro do meu quarto, toquei no joelho e chorei ali diante de Deus. Deus, o que eu levo? O meu testemunho, irmão. Deus me deu essa palavra. Em Marcos 16, 15. O que eu quero falar com isso, irmão? Eu fugi do processo. Eu fugi da minha cura. Meu filho, quando começou com 16 anos, quando ele tinha 10 anos, o meu pastor, eu cheguei no pastor, meu filho falou que ia sair de casa. Ele falou que ia sair de casa e Deus usou o pastor para ser mais perto. Depois do culto eu quero falar com a senhora. Ele queria ir morar com o pai dele estava em Catalão, queria ir morar com o pai dele. Aí acabou o culto, o pastor chegou em mim e falou assim: irmão, não deixa seu filho morar com o pai dele, porque só não foi, ele vai morrer. Não é morrer assim físico, irmão, é morrer espiritualmente, que o diabo ia tomar conta. Não deixa ele ir. Assim, pastor, mas ele quer isso, como é que eu faço? Não deixa. Cheguei em casa, irmão, depois do culto, cheguei em casa, 11 horas da noite, eu tive um debate com meu filho. Eu não vou viver com essa história. Muito longe debaixo da ponte. A mala dele estava pronta, ele botou bem assim na porta, a mala dele estava pronta. Eu botei o dedo nele e falei para ele: se eu sigo esse Deus, que ele existe, e bati assim e pus o dedo nele. Se esse Deus, ele ficou quietinho, mas ficou paralisado. Se esse Deus que eu sigo, que ele existe, ele não vai deixar você sair daqui de casa. Eu não quero morar com a senhora. Isso era dele, irmão. Não era dele. Porque o diabo cega, o pecado cega. Quando você ama, o pecado ele te cega tanto. Ele te cega tanto que quem ama, se eu amo ele, o diabo não deixa eu aproximar para ajudar, porque ele sabe que eu estou orando. E ele, peguei e falei para ele: se Deus existe, você não vai sair dessa casa. Eu vou sair e não vou morar com a senhora. Ele não foi, irmão. Amém. Ele não foi. Depois ele ficou mais velho, com 18 anos ele não quis ir mais para a igreja. Eu disse: agora eu conto em mim, não vou mais para a igreja. E começou a minha luta, irmão. E no dia 2000, eu não vou falar datas, irmão, porque eu tinha que fazer uma resposta, eu não fiz, só que eu falei para vocês, só estou resumindo. Foi revelado que ele ia descer com arma. Aconteceu, Deus livrou ele da cadeia, tá? Ele dormiu na polícia e não desceu para a cadeia, Deus não permitiu, cumpriu aquela revelação. Glória a Deus. Cumpriu a revelação. Depois Deus usou a pastora Tawane falando, pessoal, Deus está livrando ele de um tiro, Deus está fechando a sepultura. E antes dessa sepultura, ele falou assim: ele vai trabalhar com o pai dele, com o seu esposo, vai trabalhar com o padrasto dele. O irmão que lá me alegrou, ele levou uma semana para falar isso com o meu marido. Meu marido disse que não trabalha mais com ele, porque ele vivia dando trabalho. Aí o irmão depois eu falei assim: Deus falou que ele vai trabalhar com vocês. E se Deus falou, você obedece. Deus permitiu, ele foi, trabalhou com ele lá em Brasília. Irmão, ele foi fumar. E antes desse tiro, Deus usou a pastora também. Ele foi lá no bar, lá onde vendia, ele foi lá fumar. Chegou uma pessoa lá com a moto, perguntando o dono lá da casa, que a mulher morava no fundo do bar, lá onde compra. Ele chegou lá, ele sabia, todo mundo que fuma sabe onde fica esse lugar que fornece. Ele foi e comprou, aí no que ele estava lá sentado fumando, chegou esse homem perguntando,
chamando a dona do bar lá, que uma mulher veio, ele deu um tiro, 3 tiros nessa mulher, deu um tiro no outro rapaz, no filho dessa mulher. E chegou no meu menino, ele estava sentado fumando, ele assustou com o tiro, aí ele assustou com o cara na arma na cabeça dele. Chegou a arma na cabeça dele e mandou ele levantar. Ele achou que ia morrer ali, irmão. Mas a oração tua mãe, ela tem valor. Glória a Deus. Ele pegou e falou para ele, levanta e corre. Ele ficou com medo de correr e atirar nas costas dele. Aí ele falou, levanta e sai. Ele não conhecia ele. Levanta e sai. No que ele levantou, ele atirou. Ele atirou, o tiro pegou aqui, ó. Só que pelas costas, né? Ele atirou, o tiro pegou aqui. E meu marido não me contou. Eu liguei para ele o dia inteirinho e eu nervosa, que eu não sabia, mas coração de mãe, assim, porque meu marido todos os dias, com desconfiança, ele liga para mim todos os dias. E ele não quis falar comigo naquele dia, porque ele já sabe o negócio, não quis me apavorar. Levaram ele para o hospital, do hospital transferiu ele para o Hugo. E eu fui direto para o Hugo. O médico falou que era cirúrgica, já preparou no Hugo a cirurgia para ele. Chegou lá, irmão, Deus é tão maravilhoso. Isso é para a honra e a glória do Senhor. A bala entrou na coxa dele, não pegou nada. Pegou e saiu. A bala saiu. Pegou nenhum nervo dele, nem um tendão, nada. Mas isso aí, a irmã Cida já estabilizou, já ficou ruim. Aí o que eu quero dizer com isso, irmão? Lembra que você tem alguém, você tem uma mãe, você tem um pai. O testemunho, irmão, a cura, Deus já falou do meu filho. Você não me entregou? Então descansa. Falei, Senhor, eu não sei descansar. Ensina a descansar, porque no dia que aconteceu essas coisas, irmão, eu queria morrer. Eu queria morrer porque eu não lutei com o pai dos meus filhos. Como que eu posso falar, botar meu filho para fora e falar meu ex-filho? Não existe ex-filho. Não existe. Eu tive que abraçar. Hoje eu ainda estou conseguindo contar isso aqui, irmão. Porque nem na minha igreja eu consegui contar. Porque é um processo. Eu fui parar numa sala com uma psicóloga, porque eu não queria entender. Eu não me perdoava. Como, meu Deus, eu nunca toquei em droga, não toquei nisso, não toquei aquilo, eu não sei o que é essas coisas. Por quê? Eu ficava sempre por quê. Deus não quer saber o porquê, Deus quer a obediência. Deus quer a nossa obediência. E tanto questionar, quanto é questionar, irmão, ninguém. Eu isolei de todo mundo, isolei dos meus irmãos, porque eu não aceitava ninguém falar. Aí ele começou, a primeira tatuagem que ele colocou no corpo dele, irmão, ele usava uma camiseta comprida e escondendo de mim, porque eu não aceitava tatuagem. Ele começou a confrontar, o diabo usando ele, para me afrontar. Ele chegou com tatuagem em casa. Aí no dia que eu vi, eu chorei a noite toda. Chorei a noite toda, ele tatuado. Aí Deus me acalmou. Eu cheguei em casa, eu estava no Mato Grosso. Quando eu cheguei, porque irmão, eu vivia no Mato Grosso, Rondônia, eu conheço Rondônia e Mato Grosso tudinho. Meu marido ficava 6 meses em cada lugar no serviço dele, ele mexia com energia. Tanto que ele está para lá. Essa parte, irmão, ele chegou em casa um dia, meu filho, eu cheguei aqui em Goiânia, aí eu vim ver, cheguei em casa, meu filho veio me abraçar, eu abracei, eu que fui abraçar ele me empurrou. Ele não deixou abraçar ele, minha irmã chegou, ele abraçou minha irmã, olhou para mim, eu vi o diabo na rosto dele, no aniversário. Lá no Sul. Então, irmão, lembra de uma coisa, vocês, as pessoas, quando a gente tá no trilho, você machuca também as outras. Só que a nossa luta não é contra o irmão, não é contra o irmão. Porque o diabo usa as pessoas pra gente, ele usa para quê? Para mim ficar com raiva do irmão e não interceder por você, não te amar, não buscar Deus por você. Aquilo ali do meu filho
Ó, que eu olhei pro meu filho abraçou minha irmã, ele olhou para mim e riu. Eu vi que não era ele. Eu vi os olhos dele, não era ele. Aí eu fui para a igreja mais tarde, tanto que eu chorei. Fui na tarde da bênção no sábado, que foi de manhã, quando foi à tarde, eu fui na tarde da bênção. Deus usou o pregador lá, não sabia de nada, mas Deus sabia da minha dor. Quando foi à noite, Deus me deu um sonho do meu filho me abraçando. Aquela rejeição Deus me deu. E depois à noite, irmão, de noite, 2 horas da manhã, meu filho chegou da rua, que ele ia passar a noite fora, Deus não permitiu, ele chegou e me abraçou. Então Deus cuida, Deus guarda. E esse processo eu falei para vocês, eu fui parar no consultório de uma psicóloga, porque eu não queria entender, eu não aceito meu filho nisso, eu não aceito. Meu Deus, eu comecei a martirizar, eu comecei a ter raiva de mim, eu não me perdoava. Meu filho está vivendo aquilo ali, não perdoava. Aí chego no consultório com uma psicóloga, ela pega e fala para mim, pô, meu filho para fora de casa. Eu fiquei com tanta raiva dessa psicóloga. Aí na segunda vez que eu fui nela, no consultório dela, primeiro eu falei para meu esposo, não, mas ela sabe, ela é psicóloga. Eu tive uma discussão com meu marido. Eu falei, eu não aceito. Como que ela manda eu pôr meu filho para fora? Ela poderia ter feito a sessão comigo, me tratar, depois ela entrar nesse assunto. Não. Irmão, é igual eu estou fazendo esse curso. Eu tenho vários cursos da igreja. Curso, irmão, não te dá experiência de vida. Curso não vai me levar para o céu. Curso não vai fazer eu amar o irmão, a irmã. Curso não vai te dar isso. Curso vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento. Nem aqui ele te dá. Tá? Porque se eu não tiver o Espírito Santo de Deus para ele me ter essas revelações aqui da Bíblia, não basta eu ter. Ah, irmão, mas você tem que ter esse conhecimento. Irmão, estudar. Paulo fala para nós ter o conhecimento. Paulo fala. Mas eu me diminuía muito, irmão, porque eu sempre fui aquela última da escola. Eu sempre fui aquela última fraquinha. Aí o que acontece? Essa fraqueza minha, ela não deixava eu caminhar. Todos nós temos uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade de estar aqui na frente, mas tem pessoas que não têm. Mas você tem uma dificuldade no seu lar, você tem uma dificuldade no seu serviço, você tem uma dificuldade entre as pessoas. Todos nós temos uma dificuldade, porque no dia que eu levantei a mão, aceitei Jesus, uma nova criatura. Mas para mim ser essa criatura, irmão, não é de um dia para o outro. Ela é uma construção. Ela é uma construção. Porque você não consegue fazer um prédio de um dia para o outro. Tá? Ele tem que ter um engenheiro, ele tem que ter todos os trabalhadores, todos os materiais de construção. Porque a nossa vida é assim. Ela é uma construção cada dia. Porque quando chegar os dias maus, se eu não tiver realizado aqui, ó, na palavra de Deus, muitas pessoas estão desviando, muitos pastores estão caindo, muitos missionários estão caindo. Porque quando os dias maus ele vem a todos. E os dias maus falam aqui na Bíblia. Tá? Você tem que estar firme. A sua casa não pode estar na areia, porque na hora que vier o vento, ela vai cair, ela vai afundar. Porque eu fugi do primeiro processo. Eu poderia ter lá, do primeiro casamento, ter lutado pelo meu lar, que eu não lutei. Agora eu amo meu esposo porque eu casei novamente, já tem quase 20 anos que eu estou casada. Tá? E agora eu tenho que lutar pelo meu casamento, eu tenho que lutar pelo meu filho. E eu estou aqui, ó, no meio, meu marido, meu filho, mas eu estou aqui, ó. Eu falei, Deus, eu não largo do Senhor. Mas eu amo meu marido, eu amo meu filho. Mas eu tenho que estar firme, eu tenho que estar firme na presença de Deus, tá? Porque Jesus mandou eu quietar em relação ao meu filho, porque eu não vou mudar ele, eu não vou tirar ele desse mundo das drogas, tá? Eu não sou ninguém para tirar ele, mas o meu joelho dobrado, ele intercedendo pela vida dele, várias situações Deus livrou ele. Livrou, sabe por quê? Porque Deus ama aquela vida. Deus veio, não foi só para eu que estou aqui quietinho na igreja, não, irmão. Deus veio foi por nós, pecadores. Quem é pecador somos nós. Cristo
foi para a cruz por nós, por você. A pessoa que nunca ouviram falar Cristo, o poder que motiva os missionários a irem a todas as partes do mundo e colocar a igreja de Cristo em movimento, é a fé fundamental. Algumas vezes você já sentiu que não possui habilidade ou a determinação necessária para ser uma testemunha de Cristo? É necessário entender que Jesus ressuscitou e vive hoje em você. À medida que seu relacionamento com Cristo se aprofunda, Ele lhe dá a oportunidade e o poder necessário para transmitir o Evangelho. Não é a água do batismo que salva, mas é a graça de Deus recebida por meio da fé em Cristo, pela resposta de Cristo ao criminoso que morreu ao lado da cruz. Sabemos que é possível que alguém seja salvo mesmo sem ter sido batizado nas águas. Em Lucas 23, 43, contudo é necessário lembrar que o batismo é uma etapa importante na vida daqueles que entregam a sua vida a Jesus. Amém. Porém, sem a fé, o batismo não garante que uma pessoa irá para o céu. Aquele que se recusa a aceitar Jesus como seu Salvador serão condenados, tenha sido batizado ou não. Uma nova criatura. Hoje, eu tenho que lutar para ser. Eu tenho que ter sabedoria. A sabedoria, como que eu posso provar a sabedoria para Deus, irmão? É eu obedecendo. É eu aqui obedecer a palavra de Deus. Eu tenho que obedecer. Ah, mas eu não dou conta de fazer isso, não dou conta de fazer aquilo. Se esforça. Irmão, eu sofri 10 acidentes de moto. Tá? O primeiro acidente eu estava com esse filho meu, que eu levava ele para o serviço. O segundo acidente eu quebrei a clavícula e continuei trabalhando. Levei 8 meses para a minha clavícula emendar. Não que ela emendou, eu sofri o segundo acidente que o anjo me pegou. Ela quebrou novamente, quebrou minha clavícula, tive um corte na cabeça, tive um corte no braço, tive um corte enorme no meu pé. O ônibus não viu que eu estava na rotatória, fazendo a rotatória, ele viu eu passando, mas ele não viu que eu terminei a rotatória. O ônibus veio e me bateu. E ele estava me arrastando na rotatória. Ele não me viu me arrastando. O povo que estava de fora que gritou. E ele freou. No que ele freou, se ele voltasse para trás, ele passava em cima da minha cabeça. E Deus, irmão, o último acidente que eu tive foi em 2020. Dia 30 de 2020, que estava com o Covid, eu desmaiei em cima da minha moto. Eu saí do Moreira, ali na T63, no que eu saí do mercado, eu desmaiei sentada. Então eu voltei, o clarão, na hora que ele veio, eu tentei frear a moto bateu no meio fio e eu caí de lado. Quebrei duas costelas. Irmão, ali eu chorei, que eu achei que eu ia morrer. Eu pedi a Deus ali para não deixar eu morrer. Eu chorei igual uma criança chora no colo de uma mãe quando cai. Eu chorei. Esse olho meu aqui não estava enxergando na hora. Tinha uma viatura guarda civil ali na frente. Eles veio me socorreu. O bombeiro me levou para o uso. E bem na época do foco do Covid. E Deus falou assim que eu não ia pegar Covid, eu tomei posse. Meu esposo pegou Covid, eu tratei ele lá em casa, não isolei dele, cuidei dele lá em casa, e Deus não deixou eu pegar. Eu tomei posse. Ai, não, eu tomei posse. Quando Deus fala uma coisa para você, toma posse. Toma posse. Ai, irmão, mas seu filho não vai, seu filho vai ficar debaixo da sua saia, seu filho não vai ser liberto de. Irmão, eu já tomei posse. Ele falou que ele vai ser
vai ser um servo de Deus, ele já falou que vai. Irmão, eu tomei posse, é ele que faz, não é eu. Aleluia. Eu não liberto ninguém, eu não tiro cigarro da boca de ninguém, eu não tiro bebida de ninguém. Ah, mas só esse aqui não vai precisar. Não, irmão, o mentiroso também não vai. Deus fala o mentiroso, o fornicador, o pecador, o mentiroso, tá? Porque as pessoas olham só para quem está lá fora destruído, não é, irmão? Quantas pessoas que estão lá dentro da igreja falando mal do irmão. Então Deus é justo, tá? Deus é justo, tá? Fica com essa palavra, irmão, e toma posse da sua vida, tá? Toma posse do que Deus tem para você, que você é rico, você está aqui, ó, tá? Você está aqui e deixando Deus mudar a sua vida. Vamos agradecer a Deus.